Bom, paz do Senhor, gente. Eu apanhei aí um pouquinho para fazer essa live acontecer, né? Mas aqui estamos e, infelizmente, dessa forma, né? De maneira remota, longe dos irmãos, né? Eu tô aqui na igreja, inclusive, é muito triste olhar assim tudo vazio, sem vocês por aqui. E Mas a gente tem que ter a consciência, né, de que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano e ele tem os planos dele são maiores e melhores que os nossos, né? Ele tem tudo na sua mão. Então nós temos que confiar e esperar em Deus, né? Bom, gente, antes de começar essa lição, que na verdade a gente já está um pouco atrasado, porque seria a lição número 5, se eu não me engano, mas eu fui pressionado, né, e cobrado por um jovem para a gente fazer essa live da mocidade em si, não só acompanhar a live dos irmãos, porque a nossa revista é diferente. Então seria interessante a gente fazer essa live nossa, né? E vamos começar então, mas antes vamos fazer uma oração rápida aqui para que Deus tome a frente, né? Já tomou, eu tenho fé nisso, mas para que Ele abençoe esse trabalho, alcance a cada um que assista. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na Tua presença, Senhor, para aprender, conversar, Senhor, um pouco mais sobre a Tua palavra. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, pela saúde, Senhor, pela graça, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que aqui nesse momento se encontra, Senhor, assistindo, Senhor, essa live. Pai, esteja conosco, Senhor, abra, Senhor, as nossas mentes, Senhor, nos dê, Senhor, a capacidade de compreender, Senhor, meu Deus, um pouco mais a Tua palavra, Senhor, meu Deus, aplicar no nosso dia a dia, Senhor, e assim, Senhor, meu Deus, prosseguimos, Senhor, meu Deus, para o alvo, Senhor, né, eterna salvação, Senhor, contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, já te agradeço, Senhor, crendo na vitória que vem de Ti. Amém. Irmãos, essa nossa lição, como vocês podem ver aí na tela, o título é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Eu fui dar uma lida de novo no livro de Josué e assim, eu fiquei impressionado com a fé realmente desse homem e o relato do livro mostra e evidencia para a gente o que um homem de fé, o que pode acontecer pela graça de Deus na vida das pessoas que têm a fé em Cristo, a fé nas promessas dele. Bom, o livro de Josué essa lição, né? Ela tem como base o livro de Josué, que é o sexto livro da Bíblia. Você vai olhar lá na sua Bíblia o Pentateuco. Depois vem o livro de Josué, que é o primeiro dos livros históricos. Esse livro, as pesquisas indicam que ele foi escrito por volta de 1400 antes de Cristo, como está na nossa própria revista. Vocês podem dar uma olhada. E o autor, a nossa revista relata que é Josué, exceto na parte que escreve sobre a sua própria morte, porque é meio impossível, né? Mas o livro de Josué, ele vai tratar de uma maneira geral aqui, fazendo um resumo, ele vai narrar os eventos do reconhecimento e da conquista da Terra Prometida. Vocês lembram, há umas lições atrás, a gente tratou do livro de Números. E o livro de Números, ele conta a passagem, né, do povo pelo deserto. A estadia do povo ali no deserto, várias batalhas e o dia a dia daqueles 40 anos no deserto. E o livro de Josué vai tratar da conquista da Terra Prometida, que eles peregrinaram tanto para chegar, né? O contexto aqui é o da morte de Moisés. Vamos ler em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga,
que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Adã, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e te faço vê-la com os teus olhos, porém não pisará lá, não, porém lá não pisarás, desculpa. Assim ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Vocês lembram que quem foi Moisés, né? Moisés foi o líder que guiou o povo, né, sob orientação de Deus, tirou eles do cativeiro do Egito e liderou eles durante o tempo no deserto. Era o libertador, né? O legislador, era uma pessoa, uma figura extremamente importante para aquele povo. Era um homem que tinha uma intimidade absurda com Deus. E esse homem morreu. O povo precisa agora de um novo líder. E Josué é chamado. Josué é chamado, vamos ler lá em Deuteronômio 31, do 7 ao 8. Deuteronômio 31, 7, 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Josué. Sob a liderança de Josué, o povo iria herdar aquela terra. O Senhor, pois, é aquele que vai guiar adiante de ti, ele estará contigo. Desculpa a engasgada. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então Josué aqui é chamado e Moisés dá uma palavra de ânimo, um incentivo a ele. Não só Moisés dá esse ânimo a Josué, esse incentivo diante de todo o povo, como o próprio Senhor fala com Josué. Em Josué 1, do 1 até o 9. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Desculpa, gente, eu estou sofrendo com isso porque eu gosto de perguntar para vocês, falar com vocês, e é complicado não ter uma pessoa aqui física para a gente ter essa interação, né? Josué 1, do 1 até o 9. Ah, para o senhor, para o Caio, para o senhor, para o Adri, Deus abençoe vocês. Josué 1, do 1 até o 9. Vamos ler. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, também conhecidos como hititas, e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais, a seus pais, que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies
nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Moisés morre e o Senhor levanta esse homem, Josué. Importante frisar aqui essa injeção de ânimo e confiança que Deus dá a Josué, baseando ele no estudo, na compreensão, na vida conforme a lei, conforme o que Moisés havia ensinado e deixado. É isso para nós hoje, trazendo um link para nossa vida, né? A confiança que nós temos está pautada em Deus. Em Deus nós temos a confiança, em Cristo, não nos nossos meios, nos nossos poderes, na nossa grande limitação, na verdade, né? Mas se nós pautarmos a nossa vida, a nossa esperança em Cristo, aí sim nós poderemos chegar a muito além do nosso entendimento, como diz o louvor da harpa cristã que nós cantamos aqui. Nós louvamos, né? Paz do Senhor para a Lívia também, que está assistindo. Deus abençoe. Então, gente, esse era o contexto. Moisés morreu, um novo líder é chamado. Agora, quem foi Josué? Josué era servo de Moisés. E durante um longo período, como vocês podem ver aqui nas referências, eu até vou ler, mas primeiro vou citar para vocês. Em Êxodo 24, 13, Josué aparece. Êxodo 33, 11. Ele também foi um líder militar, ele ia à frente do exército, como está lá o relato na batalha contra os amalequitas, em Êxodo 17, do 8 ao 14. Ele foi um dos espias, então ele era um dos homens de confiança que foram, antes do povo, né, olhar a terra. E o julgamento que Josué faz é, assim, sensacional. A visão que o homem que está com os olhos espirituais enxerga, enquanto os outros enxergam aquilo que o mundo vê apenas, né? Josué, uma coisa assim importante dizer que ele era um líder militar e um político que é reconhecido e estudado até hoje. Até hoje a gente vê estudos e documentários. Se você jogar no YouTube, aí você vai ver documentário assim, tipo produção do History mesmo, produção grande, retratando as batalhas, as táticas, as estratégias de Josué. Então, ele passa até da figura histórica à figura acadêmica, porque estudam as táticas e estratégias de Josué, militarmente falando, o seu cunho político, e ele passa até para o próprio entretenimento, né? A história de Josué chega a esse ponto. Vamos ler lá em Êxodo 24, 13. Êxodo 24, 13. Êxodo 24, 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Josué aqui aparece como servo de Moisés e acompanhante. Ele acompanhava Moisés, estava ali lado a lado. Também Êxodo 33, 11. Êxodo, já estava em Êxodo 33, 11. Eu coloquei 11. Êxodo 33, 11. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face,
como qualquer fala com seu amigo. Era esse homem aqui que Josué tinha que substituir. Imagina a pressão sobre as costas, né, de Josué. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Josué sempre próximo de Moisés e sempre ali ao lado dele, e Josué era um servo de Moisés que o acompanhava. Aí a gente vê a importância, né, do ânimo do próprio Moisés falando a Josué, para ele ter bom ânimo, ser forte, corajoso, firme, porque o povo precisava disso, precisava de uma figura firme, confiante, e o próprio Deus falando a Josué dá a ele essa injeção, né? Ser forte, corajoso, porque eu sou contigo. Não é só porque você é bom, Josué. Não é porque você é bom, é porque eu sou contigo e você seguindo aquilo que o meu servo Moisés ordenou. Moisés é esse homem aqui que fala face a face. Não vinha as coisas da cabeça de Moisés, mas sim Deus que inspirava Moisés a liderar. Então, Moisés, o Josué, você seguindo esse padrão, eu estarei contigo e você vai conquistar. E Josué se mostra, uma coisa é assim, é a gente receber a promessa, né? Outra coisa é você confiar na promessa. Muitos desanimam durante a caminhada e acabam perdendo, não alcançando a promessa. Mas Josué se mostra assim verdadeiramente firme em alguns episódios que a gente vai ver durante toda a lição. Josué se mostra uma pessoa muito firme e convicta do Deus que ele crê e do que o Deus que ele crê pode fazer. Êxodo 17, 8 e 14. Êxodo 17, 8. 14. Ó, o chat Becker, que eu acho que é o Thiago. Paz do Senhor, Deus abençoe. 14. Êxodo 17. Desculpa, eu fui para Êxodo 8. Êxodo 17. É muito melhor a Bíblia na mão, gente. Nossa. 8, 14. 17 do 8 até 14, é esse mesmo. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Josué era obediente, além de servo, companheiro, ele era obediente. Pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiam ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, a puseram debaixo dele e assentaram-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio da espada. Josué liderando o exército aqui, mesmo enquanto Moisés ainda estava vivo. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar da memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor e a minha bandeira. Aqui a gente vê Josué como um líder militar, né? Josué, em Números 13, 8 e 16, ele aparece como um dos espias.
E aqui tem uma curiosidade, um ponto a ser observado, que Josué era Josué mesmo? A pergunta pode parecer estranha, né? Mas tem fundamento. Calma. Aqui em Números 13, vamos ler aqui. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Sataf, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Observem esse aqui. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Zetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O nome de Josué original era Oséias, mas Moisés trocou para Josué. Por isso aquela pergunta que eu fiz, Josué era Josué mesmo? Então, Josué aparece como um servo de Moisés, companheiro, apoiador, um líder militar, um dos espias, e nessa sua atividade de espia, ele se mostra muito diferente dos outros. E aí a gente vai para outro tópico, que é como que era a Terra Prometida? Como que a Terra Prometida era? Era uma terra vazia, sem ninguém ocupando, ou havia alguém ali na Terra Prometida e eles teriam que lutar? Óbvio, vocês já conhecem a história, vocês sabem que houve uma luta. Mas como que foi para eles o primeiro contato? Foi através dos espias e do relato deles. E em Êxodo 13, 26 até o 33, eles vão relatar o que aconteceu. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. No deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias. E eles, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Aqui era o relatório dos espias. Eles foram, observaram, pegaram algumas coisas, voltaram e estão relatando. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Confere aquela promessa. E este é seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, também conhecidos como hititas, e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha nós lá. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, os Anaquins.
E eram os nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram os seus olhos. O que esses homens fizeram? Eles foram lá, observaram. Aqui Caleb, assim como Josué, também viu o que interessava do lado da promessa. Todos esses relatos interessavam por uma questão de, olha, a gente vai combater, a gente precisa saber contra quem nós vamos lutar, conhecer o terreno, conhecer o inimigo. Mas isso, conhecer o terreno, conhecer o inimigo, conhecer a dificuldade a se enfrentar, não pode cegar a sua confiança na promessa, a sua fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Você pode não enxergar agora a vitória israelita, mas o Senhor disse, o mesmo Senhor que disse que aquela terra seria nossa, disse que ela manava leite e mel. Ela mana leite e mel. Então, eu vou continuar confiando. Isso não pode estremecer a minha fé em Deus, a dificuldade no caminho. Mas esses homens estremeceram. E Caleb e Josué, pelo contrário, continuaram. Josué, ainda em Números 14, se eu não me engano, esse daqui eu não anotei, é 14. Aqui, vamos ler, 14:7, eu acho. Então toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos, depois dos boatos, né, do que aqueles homens falaram no meio do povo. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Olha o nível de desespero, de falta de fé que esse povo chegou, de até ingratidão, né? Ou mesmo neste deserto, porque temeram, o medo cegou. É como Pedro, que está vendo Jesus, que está andando sobre as águas, que está chamando ele, mas ali o medo dele acaba fazendo ele afundar. E por que o Senhor nos traz três? Por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder, olha aí o motim, e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. É permanecer debaixo da ordem do Senhor, confiando naquilo que ele prometeu. E não temais o povo dessa terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação diz que os apedrejava. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Aqui já é um outro relato, eu não vou me estender muito, mas o ponto que eu queria explorar aqui com vocês é exatamente isso. Josué e Caleb tiveram fé, confiando, não se deixaram abater pelos percalços do caminho. Essa propaganda aqui não sou eu que estou mandando, tá, gente? É da tela mesmo, da internet. Não é mensagem subliminar. Mas aqui, pelo relato, vocês viram que era uma terra, a terra prometida era uma terra povoada, com cidades estruturadas, fortificadas, um povo forte, grande, e então a dificuldade realmente era grande. Em Deuteronômio 7:1 diz assim, eu vou ler aqui com vocês, Deuteronômio 7:1.
Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. E aí no 7, aqui é só para a gente pontuar que quem era que morava lá e o estágio civilizatório deles. O Senhor, 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os outros povos. Mas porque o Senhor vos amava e os guardava para o juramento que fizeram a vossos pais. E aí continua o relato bíblico. O importante aqui é a gente frisar que o povo era maior, mais forte, mais numeroso, mais estruturado. Há relatos, inclusive arqueológicos, dos hititas, que eram os heteus, que eu enfatizei bem durante as leituras, que eram um povo capaz de rivalizar com os próprios egípcios. Então era, na verdade, um império. Não era uma coisinha assim, uma cidade isolada, não, era uma estrutura estatal, podemos se dizer, né, fazendo um paralelo com hoje, muito bem feita. E esses ex-escravos nômades iam chegar e tomar essa terra. E vocês veem nos relatos que a fama deles, desses ex-escravos, que eram um povo de Deus, chegou muito antes deles. A prostituta Raabe, no relato de Josué 3, ela já está assim em pânico, porque ela soube e confirma também que as coisas que esses homens estão fazendo, né? O que Deus tem feito por esse povo. O livro, então, ele vai tratar disso, gente. Ele vai tratar desse reconhecimento, conquista, distribuição da Terra Prometida. E mostra uma infinidade de milagres, mostra, assim, mais uma vez o relato de como Deus é fiel, de como Deus é poderoso, como Deus é soberano, como os planos de Deus são maiores, melhores, muito além do nosso entendimento, como o plano de Deus, a salvação, o Cristo se revela. Assim, o relato do livro é para o leitor que busca assim um aprofundamento espiritual é muito entusiasmante, sabe? Você fica assim, se isso existe, né? Se essa palavra existe, você fica assim, nossa, empolgado de ver, e feliz, alegre, assim, o espírito te alegra de ver as maravilhas que Deus fez. Esse livro, como eu disse, né, é uma aula introdutória, então ele se divide em 4 partes. A revista da CPAD dividiu em 4 partes. A primeira relata a preparação para a conquista e vai de Josué 1 até Josué 5:15. E aí tem as subpartes. Eles dividiram assim de uma maneira bem pedagógica. A segunda, eu até vou abrir aqui a imagem para vocês. A segunda parte é a conquista efetiva. As primeiras cidades, os jebunistas e o resto da terra. Essa parte vai de Josué 6:1 até Josué 12:24. A terceira parte, eles já conquistaram a terra, e é interessante vocês verem assim, ó, que na primeira parte, a preparação para a conquista, Josué se utiliza de táticas como enviar espiões, reconhecer o terreno, saber aonde ele ia atuar e guerrear, o que ele iria conquistar. Óbvio, e vocês lendo o livro, vocês veem que a orientação do Senhor é clara, e assim, graças à orientação e debaixo da graça da orientação do Senhor, que tudo foi possível. A obediência de Josué resulta em coisas maravilhosas porque ele segue a palavra, ele segue aquilo que o Senhor o instrui a fazer.
E a gente vê também relatos de quando a obediência não se mostra, quando há a desobediência. E o efeito dele é devastador, não atingindo só a pessoa, mas como toda a sua casa. Então fica também a reflexão para nós, os frutos da obediência a Deus, da inclinação e do reconhecimento de que a palavra é melhor, o plano de Deus é maior e melhor, a vontade de Deus é maior e melhor que a nossa, fica aí o questionamento e a demonstração de que a nossa nos leva a um caminho, que é a morte, o pecado e a condenação, enquanto o plano de Deus nos leva à vida e à vida eterna. A conquista efetiva desse terreno que ele estudou e a divisão da terra já conquistada. Está lá em Josué 13, do 1 até o 22, 34. E a última parte, que seria uma conclusão, é a mensagem final de Josué, que vai do 23, 1 até o 24, 33. Essa é a estrutura do livro. Se você pegar para ler pensando nisso, acredito que fica muito melhor a sua compreensão. E agora, para a gente concluir, né, já caminhando aí para o final, nós vamos fazer aqui um flashback aqui do que a gente tratou. A lição essa revista trata dos tempos de conquista, usa como base o livro de Josué e seus relatos, mostra o que Deus fez na vida do povo nesse período, usando Josué como líder. Deus o escolhe e o capacita para liderar. As características de Josué e são mostradas desde quando ele era um servo de Moisés. O próprio Moisés o incentiva e o motiva a ser forte e corajoso, tomar para si essa função e assim a exercê-la com pulso firme. E o próprio Deus diz a ele que ele deve ser forte e corajoso para conquistar, que seguindo aquilo que o Senhor diz, o que o Senhor ordenou a Moisés, o que Moisés o instruiu, e por isso a importância de seguir aqueles que estão na direção, seguir os patriarcas, ouvir aquilo que foi ensinado, a leitura da Bíblia, o conhecimento da palavra, o dia a dia da palavra, o Senhor o abençoaria. E aqui a gente chega no final, né, do livro, que vai trazer assim um discurso de Josué e tem até um trecho muito citado e muito bonito que diz: "Eu e minha casa serviremos a Deus". E é isso que a história de Josué mostra, a sua vida servindo a Deus, seguindo com ele, obedecendo e conquistando pela graça de Deus. Vamos ler aqui em Josué 20, 14, esse trecho aqui, que diz assim: "E eis que hoje vou pelo caminho de toda a terra". Aqui já é Josué se despedindo. "E vós bem sabeis, como todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou". Josué, ainda no seu leito de morte, dá um ânimo para o povo. O povo precisa, e nós hoje, 2020, passando por esse momento complicado, esse momento difícil, que a nossa geração nem sabe como lidar. Nós temos que ter confiança. Tudo que o Senhor prometeu há de se cumprir. Para isso, nós precisamos perseverar, seguir a palavra, conhecer, se aprofundar, se entregar, se autoavaliar e ver que aquilo que você tem não é nada, que Deus tenha tudo, que o plano dele é melhor e maior, que você tem que se entregar a ele e aí sim você pode alcançar alguma coisa, porque você por si só não alcançaria. Isso é muito importante.
Livro de Josué é um memorial dos fatos e da vida de Josué, relata os milagres, como a travessia do Jordão, no capítulo 3, como a conquista de Jericó, no capítulo 6, mas principalmente o livro traz a fé, relata a fé de um homem, de um povo, a obediência aos mandamentos, a fé que faz obedecer e o efeito do poder de Deus na nossa vida, que é a conquista daquilo que nós não imaginamos, daquilo que nós não tangenciamos, nós não conseguimos visualizar, mas Deus nos promete. Aquilo que nossa mente não consegue projetar, mas Deus já projetou em nossa vida. E isso fica evidente quando Cristo nos dá a salvação. Nós não conseguimos projetar o que é a salvação. Nós não conseguimos imaginar o que é de tão grande que é o amor de Deus. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E é exatamente isso. A nossa fé se baseia nesse reconhecimento de que o que ele fez por nós é muito maior do que nós jamais conseguiremos projetar. Então, aqui eu encerro, eu até me perdi um pouco, mas peço aos irmãos que mandem suas dúvidas lá no Whats, falem conosco, falem conosco, eu estou aqui à disposição de vocês e, assim, orem por nós como um todo, né, gente? Pela humanidade, pelos tempos, pela igreja, os tempos que nós estamos passando são tempos difíceis, mas com certeza logo virão tempos de conquista, tá bom? Deus abençoe e amém.